Olá, olá alunos, bom dia, alunos queridos da classe de novos. Tem sido uma luta a gente tentar conseguir gravar os vídeos, não conseguimos. Ontem ficamos até madrugada, a gente não conseguiu, mas a gente vai tentar de outra forma. Mas nós vamos orar para retomar as aulas da EBD. Fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui. A nossa oração, Senhor, a nossa súplica é por esse tempo de pandemia que a humanidade está vivendo. Senhor, sabemos que Tu estás no controle, Tu tens o comando de toda a situação sob Tuas mãos. E a nossa confiança, ó Deus, está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. A Tua palavra nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do nosso Deus. Assim nos diz Salmos, capítulo 20, versículo 7. Pai, louvado e exaltado seja o Senhor por esse tempo. Nos ajuda e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Bom, continuamos com a nossa revista Maturidade Cristã. A gente está na última lição, né, que é a declaração doutrinária, e a gente está no ponto 16º. O ponto 16º fala da ordem social. Interessante pensar, né, na ordem social, e a gente está vivendo tudo isso, todo esse contexto de ordem social, e aí a gente pensa, não, está uma desordem. E o texto, o que nós estamos estudando, tá no livro, ele está na página 119, e se for no aplicativo, ele está na página 82. E nós gostaríamos de destacar dois textos da Bíblia. Mateus, capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, o texto onde o Senhor Jesus, logo em seguida, né, logo após as bem-aventuranças, ele fala do vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele dá o sentido do sal e dá o sentido da luz. E diz, se não fizer isso, se não salgar, se não brilhar, para que serve? E a gente gostaria de destacar justamente a essência do sal. Como dona de casa, a gente sabe que o sal não perde o sabor. O sal, ele é sal. Pode deixar guardado 5, 6 anos. É sal, não perde sabor. O que é que acontece aqui nesse texto? Acontece que no Mar Morto, né? Por exemplo, no Mar Morto, o sal lá, ele tem um conteúdo, um teor a mais do que o nosso sal. É cloreto de sódio, igual. Só que lá no Mar Morto tem mais minérios, outros minérios. Então potencializa o sal. E tem muitas pedras de sal. Então as pessoas vão lá, iam muito, na época de Jesus, pegavam a pedra de sal e usavam nas suas necessidades. Quando aquela pedra, o cloreto de sódio já tinha saído todo e só tinha os outros minérios, ele não tinha mais serventia. Era descartado, era jogado fora. Por isso o texto diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, de nada serve, é jogado fora. O texto continua dizendo, exceto, e também é pisado pelos homens. Por quê? Porque no período, nas regiões nevadas, o que é que se fazia? Pegava o sal e jogava ao chão, no local, no caminho que as pessoas passavam. Era melhor para eles andarem. O sal em contato com o gelo, né, com a neve, ele aderia, então era melhor para as pessoas andarem e não cair. Aquela era a relação feita para a época, o texto para aquela época, e aí eles poderiam ter esse entendimento. Jesus explicando, eles tinham esse entendimento. Com relação à luz, vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade sitiada numa montanha. Nazaré, a cidade de Nazaré. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Nazaré, ela é situada no alto de uma colina, de uma montanha. Então, ela está toda iluminada. Era o contexto que eles também sabiam. Uma cidade da montanha iluminada, todo mundo via, não tinha como esconder. Mas ele diz mais no texto, além dele trazer o lado externo, né, de uma cidade, ele também traz o lado interno. Ele fala o quê? Ele fala dentro da casa. Alguém não vai pegar dentro de uma casa e guardar dentro de um cesto, não. Bota no alto, vai botar no cume, vai botar no alto dentro de uma casa. Seja numa janela, seja
uma despensa, um armário, né? Isso para aquela região, para aquela época. Mas colocava bem no alto, colocava no telhado, para que pudesse iluminar dentro. Jesus Cristo faz essa comparação com a gente. Ele olha para nós, ele faz essa comparação. E ele relaciona com a pedra de sal, com o lugar nevado, com a cidade iluminada, mas também o ambiente interno. Ele está falando sobre o reino de Deus que chegou. Ele acabou de falar, de ensinar sobre as bem-aventuranças. E aí ele compara a nossa vida, compara a vida das pessoas na época de lá, mas compara hoje a nossa vida. A uma pedra de sal, ao sal jogado fora, ao sal pisado, a cidade iluminada, mas a casa, algo interno que está iluminado. Somos sim o sal da terra, somos sim a luz do mundo. Precisamos então o que, meus irmãos? Alunos, classe de novos, observar a identidade nossa. Qual é a nossa identidade? O que é que eu tenho? Eu realmente sou sal da terra? Eu realmente sou luz do mundo? Se o sal, ele preserva, tá bom? Se o sal diz que para as coisas negativas, ele preserva aquilo, ele é bom. Se o sal é conhecido porque ele dá o sabor, ele purifica, aquilo que era ruim, o sal purifica, se eu sei disso, então qual é a proposta do sal? Purificar, dar sabor, eu sei. Qual é a minha identidade diante disso? O Senhor Jesus fez uma relação do sal com o amigo. Eu estou preservando, eu estou dando sabor, eu estou fazendo a diferença nesse momento de pandemia em que a gente está vivendo. Eu estou sendo o canal de que vou tirar o que é negativo, vou tirar o que é ruim e vou purificar, vou fazer coisas boas. Mas ele diz mais, se o sal ele dá sabor, ele preserva, eu preciso então ter resistência a quê? A corrupção, manter a diferença, pagar o preço. Se o sal ele dá sabor, se o sal preserva, é porque o sal vai manter aquilo limpo, puro, purificado. Eu preciso fazer da mesma forma. Não a corrupção, não as coisas erradas, não a esse mundo que jaz no maligno, que está um caos. Ó, o meu galo está acordando tarde. Meu não, do seu Flávio, né? Precisamos ter a coragem de pagar o preço para ser sal da terra, para não se contaminar. Quando Jesus Cristo ele faz a relação de que o sal é jogado fora, é porque ele perdeu o sabor. Eu não posso perder o sabor, eu não posso ser jogado fora. Eu não posso ser lançado ao chão para ser pisado. Não. Ser escarnecido. Não. Jesus Cristo já pagou nossos pecados na cruz do Calvário. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado. Quem fez o PGM essa semana viu e pôde constatar no momento do quebra-gelo como ele foi humilhado. Mas nós não podemos dizer sim às coisas erradas, precisamos ser firmes. Ele quer isso, ele fala. Deus, ele só quer uma coisa, que sejamos como a luz, que não temos que nos esconder. Ou seja, a luz ela tem a ação de iluminar, de brilhar. Eu não posso esconder. Vocês estão vendo um reflexo aqui atrás de mim? É porque eu botei uma luz aqui atrás para melhorar, para melhorar a luminosidade. Mesmo que está dia, mas precisa melhorar a luminosidade. Não dá para botar a luz embaixo, não dá. E tudo isso tem uma finalidade, ser sal e ser luz. Tudo isso tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Eu queria que você observasse a finalidade no versículo 16, Mateus 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Qual é a finalidade? Para que vejam as suas boas obras. Essa é a finalidade, para que as pessoas vejam as nossas boas obras. As nossas boas obras não é por nós, mas é por Ele, nosso Deus. Mas o versículo trata o nosso Deus, sabe como? Continua no versículo 16. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. As pessoas vão ver as boas obras em nós,
e a partir de nós, e vão glorificar o Pai, o nosso Pai, o Pai de vocês, como diz no texto. E as pessoas vão glorificá-lo. Isso é bênção. Isso é bênção do Senhor. E aí, eu penso outra coisa. No texto também, eu escolhi outro texto, Lucas capítulo 9. Mas a gente vai finalizar esse vídeo e aí eu volto com outro vídeo. Bom, outro texto que nós separamos, né, para a nossa lição da ordem social, lição do ponto 16º, o último ponto, né, último capítulo da maturidade cristã, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, é o texto de Lucas capítulo 10, dos versículos 29 até o versículo 37. Um texto também muito conhecido, é o texto que fala da parábola do bom samaritano. Aí algumas particularidades a gente tem nesse texto. Primeiro, a pergunta essencial é: quem é o meu próximo? Todo o texto ele está voltado para isso, quem é meu próximo. E aí, algumas coisas curiosas eu queria compartilhar com vocês. Versículo 30 diz assim: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu um homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Fatos curiosos acontecem aqui. Preste atenção. Eles estavam descendo, o texto diz descendo. E ele fala mais, descia de Jerusalém para Jericó. A distância de Jerusalém para Jericó são 27 quilômetros, é um percurso considerado pequeno. Mas a descida é grande, 900 metros de descida. Então o texto diz que ele estava descendo. Se ele estava descendo, ele estava indo, né, para Jericó, e no caminho os assaltantes vieram, lhe deram uma surra, lhe tiraram as roupas e ele ficou quase morto ao chão. A roupa diz muito quem é a pessoa, de onde é a pessoa, a região. Então, poderia a roupa dizer: ele é de Jericó, não, ele é de Jerusalém, ele é um samaritano, ele é de tal região. Mas ele estava sem roupa, então não tinha como identificar quem era aquele homem. E ele estava no chão quase caído, ele estava no chão quase morto. Mas o sacerdote, aquela pessoa que levava o sacrifício, aquela pessoa que estava lá no templo, que estava conduzindo o ato da adoração, do sacrifício, ele vê aquele homem sem roupa e vê aquele homem morto. Ele diz: eu não posso tocar. Não posso, eu vou me contaminar, não sei quem é. Então ele passa de longe. Vem um levita. O levita é aquele que é um levita, que organiza a adoração, que faz a limpeza, que faz todo o preparo. Talvez o mesmo pensamento. Não, está sem roupa, eu não sei quem é. Está morto, pode estar morto ou não. Por via das dúvidas, eu não vou me contaminar, não vou tocar. Deixa lá, passou de longe. Aí vem o samaritano. Samaritano que era totalmente considerado à margem, né? Os judeus não tinham contato com o samaritano. E aí ele pega aquele homem, coloca óleo, coloca vinho nas suas feridas, né? Para purificar, para limpar, enfaixa e bota no seu cavalo, monta, né? No seu animal e leva para a hospedagem e paga. Aquele homem, ele faz tudo isso. Quem é o meu próximo? O que é o Evangelho para nós? O Evangelho é o amor, é a graça de Deus, é uma graça sem fim. Quem é o meu próximo? Queria que a gente refletisse nessa lição de ordem social. O que é que eu estou fazendo? Eu estou passando de longe das pessoas, eu estou olhando à margem as pessoas, ou eu estou chegando perto das pessoas? Eu estou ajudando, eu estou botando realmente remédio na sua ferida. Quem é o meu próximo? Que é esse texto de Lucas, capítulo 9, do 29
37 possa trazer ensinamento para nós, possa trazer reflexão para nós, possa trazer um pensamento de que o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens depende basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Deus nos abençoe. Olá, irmãos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje a EBD está acontecendo de maneira diferente, né? Infelizmente a gente não pode estar junto no templo para estudar a lição, estudar a palavra de Deus, mas estamos chegando a vocês por meio do vídeo, né? E graças a Deus por isso, que a gente pode de alguma outra maneira estar junto, estudando a lição e aprendendo mais do que Deus tem para nós. Irmãos, dando continuidade ao que a irmã Tássia já iniciou, a gente está estudando sobre a ordem social, que é um dos pontos da declaração doutrinária da Igreja Batista. E vocês já viram com a irmã Tássia que o cristão ele deve ser sal e luz do mundo, que ele deve ser, no que depender dele, um agente do bem-estar social e que a principal função, o principal benefício que o cristão pode trazer para a sociedade é exatamente pregar o Evangelho, trazer a boa notícia de salvação que Cristo tem para a humanidade. E no continuar da lição aqui, tem vários outros ensinamentos de como o cristão ele deve se portar em sociedade, de como o cristão deve viver. E a gente vai ler aqui. Se você tiver com sua lição, peço que você acompanhe. Caso não, que você ouça atentamente para que a gente possa tirar o maior proveito. Também vai ter algumas referências que a gente vai poder ler na Bíblia. A lição diz assim, irmãos: todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciões, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que foram vítimas de quaisquer injustiças e opressões. Irmãos, em outras palavras, essa parte aqui da lição traz para nós, diz para nós que o cristão ele não deve viver aquém das pessoas, aquém das necessidades das pessoas. O cristão é alguém que deve se portar assim com as necessidades daqueles que precisam, que estão precisando, necessitando de alguma coisa. O cristão é aquele que dá a mão, o cristão é aquele que é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso com as outras pessoas, porque ele mesmo já foi alvo desse amor, já foi alvo dessa graça, mediante a Jesus Cristo. Então, pelo bem que ele recebeu, ele deve sim ser um promotor do bem na sociedade e, no que depender dele, ajudar as outras pessoas. A gente está vivendo nesse contexto aí, dessa pandemia que atingiu o mundo, e a gente vê que o modo operante do mundo é diferente. O modo operante do mundo é visando o seu próprio eu, o egoísmo, o que é dele, o que ele tem, o que ele quer. A gente vê pessoas que chegam ao ponto de até tirar proveito da desgraça das outras pessoas. Nós temos exemplos aí, né? De pessoas que aumentaram preços de produtos devido à alta demanda, visando o lucro para ganhar mais dinheiro, visto a necessidade das outras pessoas, né? Que corriam atrás daquele produto que muitas vezes estava em falta. E a gente viu pessoas tirando um proveito das desgraças das outras pessoas, né, da necessidade. O cristão já é diferente. E assim, uma das características do cristão
do povo de Deus é que ele é totalmente diferente do mundo. O seu comportamento, o seu modo de agir é diferente do mundo. Então, se por um lado o modo operante do mundo é o egoísmo, é o eu, o modo operante do cristão é totalmente diferente. É o bem de todos. Ele não olha apenas para o que é seu, mas também para o que é do outro. Ele procura ser um auxílio, ele procura ser um promotor da paz, ele procura ser um promotor do bem-estar social, dessa ordem social como a gente está vendo aqui. Então, irmãos, no que depender dele, ele vai ajudar órfãos, viúvas, enfermos, qualquer outro necessitado, qualquer vítima de opressão, como o próprio texto diz aqui. Ele vai ser um agente do bem, né? Tem uma referência que eu gostaria que os irmãos abrissem em Salmos. Salmos 82, do versículo 3 ao 4, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Que diz assim, irmãos: fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei retamente com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Então, irmãos, esse texto aqui vem colaborar com o que a lição está dizendo, né? De que o cristão ele deve ser um promotor da paz, um promotor da ordem social, alguém que está assim, disposto a ajudar as pessoas em sua necessidade, e não visa apenas o seu bem. Agindo dessa maneira, ele vai ali trazer o caráter de Cristo, né? Nessa sociedade que a gente vive. A lição continua e vai dizer o seguinte, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: isso faremos no espírito de amor. E é interessante a lição dizer isso. Isso faremos no espírito de amor. A gente sabe, né, que o amor ele é um fruto do Espírito Santo. É algo que aflora na vida do crente, que foi regenerado, que foi salvo por Cristo e ganhou o Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo começa a caminhar com o crente, ele vai produzir frutos na vida dele. E um desses frutos, se não o principal, é o amor. E é interessante que a lição diz: isso faremos no espírito de amor. Então, se a gente faz algo de bom, algo que beneficie o próximo, não fazemos isso pelos nossos próprios méritos. Fazemos isso no Espírito. É o Espírito Santo que está em nós, que faz isso em nós, que faz com que a gente olhe para o necessitado e o ajude, que faz com que nós sejamos esse promotor da ordem social, né? Então isso faremos no espírito de amor. E a lição diz: jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. Tem uma referência que vai de encontro ao que a lição diz aqui agora, que é em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vai dizer o seguinte, que nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. O cristão, ao fazer o bem, ao fazer algo, ele nunca deve fazer algo por contenda, para promover mais discussão, né, para mostrar, né, e nem por vanglória, para se autopromover. A gente acabou de ver aqui que isso faremos no espírito de amor. Então, se é algo que o Espírito Santo faz, não há mérito em nós, né? É algo que quem ganha o mérito é o Espírito Santo.
Então, o cristão é alguém que não se vangloria dos seus atos, é alguém que não faz para ali aparecer os seus atos de bondade, de caridade, não. Ele, e o texto aqui vai nos dizer que é necessário que tenhamos um ato de humildade, que sejam humildes e se considerando não superiores a ninguém, né? Nesse mesmo capítulo aqui, nos versículos seguintes, vai dizer que é necessário que cada um de nós não olhemos apenas para o que é nosso, mas sim para o que é do outro, no sentido de ajudar o outro em sua necessidade. E vai completar aqui dizendo que é necessário que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, tendo todas as prerrogativas, né, de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não quis, né, ele ali naquela cruz, ele abre mão e toma a forma de servo e se torna obediente até a morte e morte de cruz, como diz o texto aqui. E Cristo, ele toma se esvazia de si mesmo e ali se torna um servo, né? E ali cumpre as ordenanças do Pai. Ele tem esse espírito de humildade. E Paulo aqui está dizendo aos Filipenses para que eles tenham também, e nós devemos ter esse espírito de humildade uns para com os outros, se tornando servos e fazendo isso no espírito de amor. É isso que a lição quer trazer para nós, para que a gente seja promotores da ordem social. Alguém que não espalhe o caos, que não espalhe o sentimento de que está tudo perdido, não. É alguém que tem, num tempo como a gente está vivendo, um comentário, uma palavra de consolo, um comentário equilibrado, uma palavra equilibrada, que orienta as pessoas, que não espalhe terror, mas que espalhe o amor de Cristo. Então, a lição está trazendo aqui, e parece que vem a casar com tudo que a gente está vivendo, que o cristão, na sociedade, ele deve ser um promotor do Evangelho de Cristo, do bem-estar social. E é esse Evangelho que vai trazer esse bem-estar social. E ele deve ser alguém que, por receber o Evangelho, ele transmite e transmite também os atos, as ações que o Evangelho faz na vida dele, que é atos de amor, atos de caridade com o próximo. Não apenas vendo o que é seu, mas também ajudando aqueles que têm necessidade. E assim sendo, mais uma vez, promotor do bem-estar, da ordem social. Irmãos, a lição ela encerra, né? E fica para nós os questionamentos, né? De como a gente está vivendo, de como a gente está sendo cristão nesse dia, né? Fica isso para nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça na sua palavra para que a gente venha a ser luz e sal nesse mundo perdido, né? Nesse mundo de trevas, sem sabor. Que a gente seja a luz onde a gente estiver e consiga pelo menos modificar o ambiente que a gente vive, né? E assim promover o Evangelho de Cristo para que mais pessoas conheçam Ele, e esse é o remédio para a cura da humanidade, né? O Evangelho, o Santo Evangelho. É isso que traz a cura para a humanidade. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser cristãos melhores, né? Que depois que tudo isso passar, que a gente não volta a ser os mesmos, né? Que de quando a gente entrou nesse período tão difícil. Que a gente seja cristãos que tenha esse sentimento que Cristo teve de humildade, né? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Gostaria de orar para encerrar a aula de hoje. Peço desculpa aos irmãos que não tenho muito
muito afinidade com essa questão de câmera, de tudo, mas é necessário para que a gente possa, né, dar seguimento às aulas da EBD e que a gente em casa mesmo se fortaleça na palavra de Deus, no conhecimento da Santa Escritura. Irmãos, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo sem merecer, Pai, a Tua graça nos alcançou, nos deu vida e, Senhor, que o Senhor nos ajude para que a vida que recebemos, Senhor, também consigamos passar para as outras pessoas. Que o Teu amor, Senhor, enche os nossos corações de maneira que transborde para as outras pessoas e que vejam, Senhor, também a necessidade de se converter a Ti, Pai, que é o único caminho, que é a única solução para esse mundo, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos orienta, nos ajuda nesses momentos difíceis de distanciamento social que estamos vivendo. Que o Senhor fortaleça a sua igreja, fortaleça, Senhor, nossa sala, no estudo da sua palavra, no estudo da lição, para que venhamos crescer, Senhor, e que esse momento seja um momento de reflexão, de análise de vida, para que a gente se torne cada dia melhor, Senhor. É isso que a gente pede e te agradece por perdão dos nossos pecados. E em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos.